Salve, turma! Estamos no ar com mais uma edição da Voz do Marchador, o podcast oficial da BCCMM, que chega com muitas novidades e com o nosso convidado especial. Diz aí, Paulinha, quem recebemos hoje? Pois é, Flavinha, hoje a gente tem a honra de receber o médico veterinário, técnico da BCCMM, instrutor de equitação, professor do Manga Larga Marchador para Todos, ex-jurado da BCCMM. Você já deve estar curioso aí para saber quem, né? A gente está falando do Roberto Naves. E aí, Robertinho, tudo bem? Tudo bom, prazer muito grande estar aqui com vocês para participar desse podcast e só espero que não seja muito apertado por essa turma aí. Bom estar com você aqui, Robertinho. Nós temos vários assuntos em pauta, tá? O que você acha, Paulinho, de começarmos falando de bem-estar? Bora lá, né? Vamos aproveitar a presença do Robertinho aqui para informar também que a BCCMM apoia o Abril Laranja, uma campanha que visa o bem-estar animal. Dentro dessa temática, o que é mais importante assim, para preservar a saúde de um animal como o cavalo? Quando você fala em preservar, a gente não está considerando... entende que esse animal está saudável, né? Claro, porque a gente, para gerar essa saúde, você tem a nutrição, você tem uma série de coisas aí, mas a preservação, ela depende daquilo que trouxe essa saúde para esse animal, é claro, mas eu acho que, acima de tudo, o respeito às características próprias e naturais do cavalo. Às vezes as pessoas esquecem dessa condição natural, por bem às vezes, né? Passam às vezes até a humanizar o animal, esquecendo da sua característica natural. Então, você vê, por exemplo, situações aí de baias e que sugerem um conforto, que a ideia seria de um conforto, e no fundo o cavalo deve estar pensando ali, nossa, eu queria estar longe daqui, eu queria estar no barro, rolando ali, enfim. Então, se a gente se preocupar com as características naturais do cavalo, se a gente considerá-las, né, eu acho que a gente tem aí um norte para essa preservação da saúde, da integridade, sem dúvida. Eu acho que pode ser por aí o caminho. Sempre considerar o cavalo como ele é naturalmente e, a partir daí, respeitando essa característica, eu acho que a gente consegue um bom resultado nesse objetivo da preservação da saúde. O cavalo é um animal, por natureza, que depende de andar, de estar solto, de não ter limites, e tudo aquilo que a gente faz no sentido contrário, claro, vai interferir. Convívio social, né? É fundamental, é um animal de hábito gregário, ele depende do convívio por uma série de coisas, para sua defesa inclusive, e tudo aquilo que a gente faz então no sentido contrário, a gente está interferindo negativamente, né? É claro que esses animais têm uma capacidade de adaptação, a gente entende também a necessidade de um manejo que às vezes não é tão natural, mas para que as coisas fiquem viáveis, a gente entende que sim, que tem que acontecer. A própria condição de área, muitas vezes não tão extensa, de um criador que precisa adaptar situações, mas é muito importante que a gente considere isso. Robertinho, bora falar de visitas técnicas nos aras? O que você tem observado? A gente percebe muito a evolução no manejo, os cuidados, nós falamos agora de preservação da saúde, do bem-estar, as pessoas atentas a isso. Eu acho que o que tem sido dito e tal está chegando lá no criador, está chegando nisso. Eu acho que tem sido importante esse trabalho. Então eu posso perceber, além da evolução natural, né, em função dos melhores acasalamentos e tal, mas essa questão sim do manejo, porque eu, quando vou registrar, eu não me limito a registrar ou negar o registro de um animal. Eu acho que isso é muito pequeno. O criador precisa de muito mais. Ele precisa de informação, ele precisa ser apoiado nas suas decisões, orientado. Então eu procuro ver exatamente o que está acontecendo ali, as demandas e dificuldades que ele tem. E por essa razão eu estou trazendo essa observação, essa percepção minha, que sim, que esses cuidados têm sido tomados pelo criador, né? Ele está cuidando disso, está atento a isso. Então é um trabalho que a gente tem que estar sempre buscando. A questão do bem-estar, a questão do bom manejo, enfim, para colher bons resultados como a gente tem colhido. Existem os gargalos também, as dificuldades dos criadores que estão no início da criação. Você atribui isso a quê? A conhecimento? Flavinha, eu entendo que esses gargalos, as dificuldades não existem em função de maior ou menor conhecimento, não. Mas a superação delas, a atitude que o criador tem que tomar, a forma que ele tem de prevenir ou evitar algum problema, aí sim, eu acho que vem de pouco conhecimento, de pouca informação. Lembrando
que um percentual ínfimo de criadores realmente estão nesse meio, no meio rural, dependendo do cavalo, se envolvendo com ele. A grande maioria, principalmente dos criadores mais novos, tem origens mais urbanas, investem no cavalo e buscam o cavalo por outras razões. E é claro que com isso o desconhecimento ainda é maior. Eles não têm que vir com esse conhecimento porque a sua atividade é outra, eles estão envolvidos com o seu tempo em outras coisas. Então é natural que a gente encontre criadores, pessoas envolvidas com um desconhecimento de algumas coisas. Ô Robertinho, ainda nessa perspectiva dos criadores que estão chegando na raça, que recomendações você pode passar na hora de comprar um animal, de montar o plantel? Para mim, eu acho que o mais importante é que ele, antes de entrar nesse universo, que ele trace um objetivo. As pessoas entram no cavalo achando que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Se eu der o exemplo aqui do criatório de bovino de corte, por exemplo, você tem o segmento da cria, da recria, da engorda, né? Então você vai criar, você tem que ter as vacas, você tem que ter o reprodutor ou usar o sêmen e uma estrutura de mão de obra, estrutura física para fazer isso acontecer. Um outro setor, um outro segmento seria da recria. Então você tem já os bezerros desmamados, em torno de 8 meses, 1 ano, e você vai ter um crescimento apenas, um desenvolvimento desse animal, até que ele chegue na condição de um animal adulto magro. E a partir daí, então, você vai ter um ganho de peso, ou seja, essa segunda fase da recria, ela exige muito menos estrutura, ela é muito mais fácil de se lidar, menos mão de obra. E aí você se volta para o final na engorda, que é especificamente o ganho de peso e que também depende de mercado, depende de algumas coisas. Enfim, isso tudo eu estou falando de criação de bovino de corte, com esses segmentos distintos. E o pessoal entra no cavalo como se fosse uma coisa única. E da mesma forma você pode segmentar o criatório uma série de coisas. Eu posso criar cavalo com o objetivo de ir para a pista, para a exposição exclusivamente. Eu acho que muita gente tem hoje esse objetivo. Mas existe também o criatório em que eu vou produzir animais de serviço, animais de lazer, enfim, de esporte. Eu posso fazer isso através do cruzamento e da venda de, por exemplo, receptoras prens e ter o meu criatório limitado a isso. Então eu não vou depender de um domador que vai pegar animais com 2 anos e meio para 3 anos e começar a domar, enfim. Então eu só estou dando exemplo de segmentos que são muito distintos e que para você fazer tudo é bem complicado e as pessoas entram nesse universo um pouco perdidos. Então eu acho que tomar conhecimento das possibilidades, ver o que acontece, o que existe e aí traçar um objetivo, ter um objetivo, para mim é o ponto primordial para que a pessoa então comece a investir, buscar a compra de algum animal. Esse conhecimento acerca do objetivo mexe também na montagem de estrutura do aras, né? De acordo com a sua escolha e o seu objetivo, você vai depender de estruturas diferentes, né? Tudo bem, se você quer fazer de tudo, você depende de uma estrutura maior também. Mas existem possibilidades, Paulinha, de você se envolver com o cavalo de uma série de formas, de se satisfazer naquilo que você quer fazer e, consequentemente, não ter que fazer investimentos desnecessários ou indevidos para atingir esse objetivo. Mas esse objetivo qual? Aquele que foi traçado pelo criador antes de começar os seus investimentos. Então a busca dessa informação, desse conhecimento, eu acho fundamental para que ele comece, dê o primeiro passo nesse envolvimento. Bora falar um pouquinho de pista, Robertinho? Bora! Como que você enxerga esse processo de evolução? Inclusive, a gente vai fazer a Nacional agora, né, em julho. Nós estamos na 40ª edição da exposição. Você nota uma evolução dos animais em pista? Noto sim, Flávio, eu noto sim. O meu envolvimento com o cavalo ele é antigo. Eu também fui associado, criador, e tive a oportunidade de, além dessa condição, passar por essas outras situações como jurado, hoje inspetor de registro, instrutor e preparei cavalo, apresentei cavalo. Então você tem a chance de ver o mesmo objetivo, né, de vários ângulos distintos. E essa evolução, ela é sim evidente, mas é importante que se crie algumas referências
De novo, vou fazer aqui uma comparação com o gado bovino, quando você fala em gado de leite. Não é muito difícil você pegar uma vacada que tem uma média de 4 litros de leite e usando um bom touro e tal, você fazer essa média aí para o dobro, 8 litros. Daí, para você aumentar mais 4 já é bem mais difícil. Então essa curva ela vai tornando-se menos verticalizada, né? Você tem mais dificuldade em melhorar aquilo que já está bom. Então, na medida que você tem ganhos, que você evolui, a expectativa de melhora não pode ser a mesma. Não há de se esperar um grande ganho no manga larga machador hoje devido ao nível de excelência que ele atingiu, tá bem? Então é ilusão você querer experimentar melhoras que a gente já experimentou, por exemplo, comparando uma exposição nacional com outra, Flavinha. Houve épocas que a gente estava numa exposição, via isso, chegava numa outra nacional com diferença de 1 ano e via essa melhoria muito evidente. E isso vai se diminuindo em função do que eu estou dizendo. Você vai melhorando e a cada nível de melhora a dificuldade aumenta na melhoria. Mas por outro lado, se essa melhora específica ela diminui, existe um ganho interessante também de melhoramento que é na quantidade de bons animais. E aí a gente via um animal que se destacava numa exposição. Às vezes a gente ia para a exposição sabendo que tal animal estava inscrito ali e que ele era um animal que se destacava, era um animal que todo mundo queria ver, enfim. E no entanto hoje essa realidade mudou muito. Nós temos um grande número de bons animais. Então é outro parâmetro, outra forma da gente avaliar esse melhoramento. Não só na qualidade que se encontra nos indivíduos, mas na quantidade de bons animais que a gente encontra hoje, né? Então é importante a gente ter essa percepção, sob pena de você achar que os animais não estão evoluindo, não estão melhorando. Então eu vejo muito esse crescimento também hoje, esse melhoramento, em função da grande quantidade de bons animais que a gente tem percebido. Vamos falar agora do lado operacional, né, do profissional técnico. Nós temos um público vasto, tem gente que começa a criar, daí a pouco tem que registrar os primeiros animais, não conhece bem os trâmites. Explica para a turma, Robertinho, o que fazer para conseguir a visita técnica, para garantir a tramitação dos seus animais no tempo certo? Primeiro, claro, se informar, né? Ter consciência das regras que têm que ser cumpridas, que são estabelecidas em função de uma série de coisas, inclusive por determinações que vêm dos nossos regulamentos, que por sua vez cumprem determinações do Ministério da Agricultura. Conhecer essas informações, essas regras, é muito importante, principalmente no que diz respeito à questão dos prazos, enfim. Mas, na medida que você conhece isso aí, a associação nos traz hoje uma grande facilidade operacional nesse sentido, pelo sistema de informatização. Você acessa através do seu login e senha e tem ali uma facilidade muito grande de programar essa visita técnica. Essa parte aí ela está muito facilitada. Daquilo que o criador tem que ver dentro do seu criatório, tentar otimizar essa visita, inclusive em termos de custo, considerando esses limites de prazo que a gente tem, para que essa visita do técnico ela possa ser viável também economicamente. Ou seja, esperar que toda a geração tenha nascido até um prazo naquele ano, para então chamar o técnico. Buscar deficiências que estão ocorrendo e as dores que esse criador sente no seu criatório, para buscar no técnico, quem sabe, orientações e soluções. No momento da visita do técnico, eu tenho visto às vezes que a nossa visita é feita sem a presença do criador. E isso aí faz com que a gente se limite a registrar ou não, como eu falei, enfim, e o criador perde a oportunidade de um ganho considerável nesse aspecto. Então, se ele se preparar para isso, se ele conseguir agendar nessa visita no momento que ele possa estar presente e trazer para o técnico, sim, essas suas dores, as suas dificuldades, os problemas que ele tem, para que na medida que o técnico tiver realmente condição, se forem questões ligadas a isso tudo, o técnico poder orientar e tal. Eu acho que isso tudo
são questões que o associado pode se preocupar e atentar para que ele possa transformar esse processo em algo mais positivo, de melhor retorno para ele. Nas suas visitas, que dúvida que você mais observa? Quando acontece, normalmente o que eu vejo é em relação à questão nutricional, principalmente procurando volumosos, capins de melhor qualidade, quem sabe uma novidade que esteja acontecendo. A busca por garanhões que estejam trazendo resposta na produção para aquilo que é a sua deficiência maior. Então, às vezes, o criatório tem boas características e tal dos animais, mas é limitado em alguma característica. As perguntas que a gente recebe muito, que tipo de cavalo, qual o cavalo, normalmente se pergunta até qual o cavalo, né? O que nem sempre é ético que a gente indique, mas que a gente fale um cavalo que tenha tal característica, que essa característica não esteja somente no cavalo, mas principalmente nos filhos que ele produz, que você vai procurar um garanhão que realmente traga aquilo através dos filhos. Então procure os filhos, não precisa nem ver o garanhão não, vai nos filhos e vê o que ele está conseguindo fazer. Então é outra pergunta que eu vejo como reincidente, né? E em alguns casos específicos, para um ou outro animal que está sendo preparado para a pista, a correção de algum detalhe, alguma reação que o animal está apresentando, o que pode ser feito para corrigir e melhorar. Então vamos pegar um gancho aqui no que o Robertinho está falando dessa movimentação e vamos falar um pouquinho, Paula, dos números do nosso setor de registro genealógico. Como que está essa movimentação? Vamos passar para a turma? Nós fechamos o primeiro trimestre do ano e os números demonstraram que o SRG registrou 15.016 nascimentos, bem como 18.969 cobições e 5.704 transferências, né? São números significativos que comprovam a movimentação da raça. Outro dado legal, Paulinha, é enfocar um número relevante de eventos. Foram cerca de 49 exposições, copas de marcha, sem falar na constante procura por novos associados, cerca de 595. Professor, os eventos estão aí, você que é um exímio cavaleiro, que dica de preparo para os treinadores você deixa nesse momento? São muitas questões, muito em função, primeiro, de um protocolo que normalmente deve ser seguido para que você consiga sucesso, né? Para que eu consiga trazer alguma coisa que seja nova, que realmente acrescente naquilo que a gente está querendo, que é levar conhecimento ao associado, eu me preocupo muito com a questão da doma, da fase da doma, Paulo. Eu acredito que o nosso cavalo, exatamente por ser tão dócil como a gente acabou de falar agora, de excelente temperamento também, excelente índole, ele acaba se permitindo ser montado sem tantos cuidados, sem tantos critérios. Se a gente for considerar outras raças, a gente vai ver que esses animais não admitem o que a gente faz com o nosso cavalo, de montar esse cavalo ainda sem nenhuma condição de doma e ele praticamente não reage. Você coloca uma sela, aperta pela primeira vez, ele dá ali uma pequena reação, já logo te aceita. E isso acaba fazendo com que a gente execute o processo da doma sem alguns cuidados, sem seguir esses protocolos. E a gente colhe problemas lá na frente, na fase do adestramento básico, na fase de apresentação em pista, de utilização desse cavalo, problemas que você encontra lá na frente e tem que desfazer tudo. E lá para trás é como quando você abotou uma camisa errado. Quando você chegar no final você percebe que abotou errado. O que você tem que fazer? Não tem alternativa senão desabotoar tudo de novo até chegar naquela casa que você abotou errado. E esse processo, ele demanda tempo, ele traz grandes dificuldades. Se a gente não atropelar, se a gente cuidar de cumprir um processo de doma, que é a base, a doma é a base para esse processo, né? E tudo que se constrói em cima de uma base sólida tem chance de sucesso. Fora disso, a certeza é outra. Então eu vejo que nós temos um bom número de cavalos com excelente potencial, com uma expectativa que se cria em cima desses animais muito boa e que muitas vezes não correspondem exatamente pela falta de um bom processo na doma. Não estou falando do processo de adestramento básico em si, que também é importante, mas eu estou falando da doma porque eu acho que as pessoas não dão a devida importância e não dão por quê?
exatamente por isso, por essa facilidade que o cavalo oferece. Então os treinadores que estão aí diretamente envolvidos com isso têm que pensar sim em cuidar dessa fase primeira da doma, que ela é a base para tudo, e quando ela é muito bem feita, certamente a gente tem um caminho muito mais fácil para atingir os objetivos. A vida útil do animal, então, com certeza, se seguir toda essa questão de doma, vai ser mais longa, correto? Você reforça a base desse animal, a estrutura física e principalmente a estrutura mental. Isso as pessoas não pensam às vezes quando consideram o cavalo. E nessa fase de doma, você tem como redesenhar essa estrutura. Afinal de contas, o cavalo é um animal selvagem, ele tem uma série de características que deveriam distanciar do ser humano, e a gente então procura aproximar, e a gente tem que adaptar esse animal devidamente. E a adaptação mental, ela é muito importante, e é nessa fase que ela começa, que ela se faz, e que se a gente conseguir dedicar atenção para isso, a gente vai ter, como você bem falou, uma vida útil bem mais longa e uma qualidade naquilo que se busca, vai conseguir trazer à tona essas qualidades que a gente busca de um cavalo, e muitas vezes ele tem esse potencial e não apresenta pela falta de uma doma bem feita. Gente, Robertinho foi fonte de inspiração aqui pra gente no Voz do Marchador, viu? Ele vai ser a primeira pessoa que nós vamos perguntar com exclusividade o seguinte: pedir para ele resumir o Manga Larga Machador em 30 segundos. Puxa, Flavinha, é uma pergunta difícil. Banda brava. Mas sem dúvida que a gente está batendo e confirmando aquilo que está no nosso slogan hoje, é paixão. É o que nos move. As dificuldades são muitas. Sem dúvida, você criar cavalo, você se envolver com cavalo, você julgar cavalo, você adestrar cavalo, domar cavalo, enfim, todos os envolvimentos, eles são difíceis. Eles exigem muito esforço, muita dedicação. Os obstáculos são muitos, sim. Claro que quando a gente os ultrapassa, a gente colhe muita coisa boa. Mas o que move tudo isso, o que faz tudo acontecer, na minha opinião, é a paixão. Eu acho que é um ponto de partida para que a gente almeje algum sucesso nesse envolvimento. Eu vou dar um crédito pro Robertinho aqui, deu 1 minuto, mas realmente ele merece, né? Ele foi o entrevistado que abriu e inaugurou aí com louvor essa perguntinha. Robertinho, muito obrigada por sua participação, viu? Prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso Manga Larga Machador. Agradeço a todos vocês da equipe aí. Eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Não é difícil a gente trazer a cada tempo motivação, atrair a atenção das pessoas, e vocês têm feito isso com maestria. É um programa que já vem acontecendo e eu tenho acompanhado com muito sucesso, e espero ter contribuído de alguma forma. Quero agradecer mais uma vez então a lembrança do meu nome e parabenizar vocês que estão aí à frente desse projeto. Eu acho que sem dúvida mais um grande ponto positivo da nossa raça Manga Larga Machador. Nosso agradecimento então, Robertinho, pela participação. Esperamos tê-lo aqui conosco em outras e várias oportunidades. Recado final, Paulinha? Pessoal, siga nossas plataformas de comunicação, Instagram, portal MMTV, canal do YouTube, né? Tem sempre uma novidade. É só navegar, compartilhar com os amigos. Isso aí, agradecimento a você que ouve a Voz do Marchador, uma produção do Departamento de Comunicação da BCC-MM. Até a próxima!